Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou gravando esse vídeo para responder um pequeno questionamento muito popular no meio cristão evangélico. Algo que nós vemos e algo que nós percebemos, né, da seguinte forma. Por que é tão difícil uma pessoa que é desviada dos caminhos do Senhor voltar para a igreja? Por quê? Primeira coisa, nós temos que entender que existem dois tipos de casos: o desviado e o apóstata, certo? Grave bem, a pessoa ser desviada é uma coisa e ser apóstata é outra. O desviado tem volta, tem solução? Tem. E para o apóstata, não. Quando uma pessoa conhece a verdade, tem um encontro com a verdade, e logo em seguida ela se apostata da fé ao ponto de negar literalmente o soberano, e ela chega a cometer um pecado deliberado, ela entra no ápice da apostasia consumada. Então se cumpre o que o autor aos Hebreus diz lá em Hebreus 10 e 26. Se continuarmos no pecado deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para os nossos pecados. Então, o autor aos Hebreus ele está falando de uma pessoa que chegou no ápice de uma apostasia consumada. Agora, o desviado, existem aqueles que por fraqueza se afastam dos caminhos do Senhor e acabam cedendo ao pecado, se desviando da verdade, né? E essa pessoa, ela não nega o Senhor. Quando ela ouve o evangelho, ela se quebranta, só que ela não tem força, muitas das vezes. E nós vamos entender o porquê que na maioria dos casos, as pessoas, né, os desviados, não voltam para a igreja. Nós vamos entender. Isso aqui nós podemos entender sobre o incansável amor de Deus pelos perdidos. É lindo isso aqui. Na parábola do filho pródigo. Eu não vou ler o texto aqui, mas você sabe o que realmente o texto se trata. A história de um filho que não estava contente na casa do pai, e ele exigiu do seu pai que desse a parte dele para que ele fosse embora. Todos nós conhecemos esta passagem. Nós vamos entender aqui, né, eu vou ler aqui um versículo, a qual nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e o versículo 18, aonde o filho volta para a casa do pai arrependido, e ele diz assim, ó, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe com seu pai, o avistou e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar-se. Aí nós vamos entender aqui no texto seguinte, que o filho mais velho, ele estava aborrecido, e se queixando com seu pai, né? O porquê disso, jogando na cara do irmão, porque o irmão daquele filho mais velho foi lá, né, e se corrompeu com o mundo, mas ele se arrependeu e voltou para a casa do pai, e nós vamos ver que o pai não repreendeu o filho, o pai não jogou na cara do filho, o pai não fez nada, né, que levasse o filho a ter alguma atividade de punição. Não, o pai recebeu de braços abertos. O pai se alegrou dizendo, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha só que lindo. Agora nós vamos entender o porquê que o desviado não volta para a igreja. O desviado, ele se arrepende, ele cai em si, ele vê a necessidade de que precisa voltar para a igreja, e o que acontece? Quando ele chega na igreja, ele restabelece um conserto. Ele é alvo de julgamento, ele é alvo de apontamento, ele é alvo de murmuração e ele é alvo de fofoca. Porque os irmãos mais velhos, né, que estão ali na fé, eles vão olhar para aquele pobre homem que se desviou, aquela pobre mulher, e vai dizer, o fulano de tal fez um monte de cagada quando estava no mundo. Ele fez o que fez, agora vem aqui na igreja agora? É assim que acontece. Aí o que isso faz?
A pessoa que está se reerguendo de novo na fé, ela é influenciada a se desmotivar para que depois, então, ela não permaneça. E nós vemos que isso acontece muito no meio cristão. Os desviados voltam para a igreja, restabelecem o concerto com Deus, mas eles não permanecem. Claro que isso diante de Deus não justifica, porque a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvo. Nós temos que olhar para Jesus. A palavra de Deus não nos dá respaldo para que a gente venha deixar ser influenciado por apontamento e julgamento para não permanecer na igreja. E nós vemos que a maior parte dos desviados fazem isso. Porque nós vemos aqui que na parábola do filho pródigo, o pai recebeu o filho de braços abertos. O pai recebeu o seu filho de braços abertos. O pai não repreendeu, o pai não puniu o filho. O pai não jogou na cara do filho das coisas erradas que ele fez, mas simplesmente ele disse: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que Deus faz quando uma pessoa que se desviou se arrepende de todo o coração, se quebranta e se volta para Deus. Há uma festa no céu. Mas enquanto há uma festa no céu, enquanto Deus está contente, as pessoas aqui embaixo, que se dizem igreja, murmuram, falam pelas costas, jogam na cara, acusam aquela pobre pessoa que está voltando para o evangelho, e a pessoa se sente desmotivada e não permanece. Por isso que eu digo, meu amigo, abrace uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma custou preço muito caro. O Espírito Santo pelejou por aquela vida. O Espírito de Deus pelejou por aquela alma para voltar para a igreja. E você vai lá e destrói a obra que o Espírito Santo fez. E Deus vai requerer da tua mão. Deus, ele vai cobrar de você naquele grande dia. O sangue daquela alma vai estar na tua mão. Não despreze uma alma. Não jogue uma alma no inferno. Não jogue uma alma no mundo. Porque o preço dela foi um preço de sangue. Ajude aquela vida. Abrace aquela alma que Jesus resgatou novamente. Por isso que nós estamos vendo que dificilmente uma pessoa que é desviada, que se afastou do evangelho, aí depois volta para a igreja, não permanece por causa que ela é alvo de crítica, ela é alvo de julgamento. Pare e pense nisso. Reflita nesta mensagem. Amém? Abrace, ajude, estenda as mãos. Jesus perdoou a mulher adúltera. A mulher adúltera era conhecedora da palavra. A mulher adúltera era conhecedora da verdade, conhecia as leis de Deus. E a lei de Moisés mandasse que apedrejasse ela. Jesus, ele diz: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aí quando Jesus está sozinho junto com a Maria Madalena, ele pergunta: filha, ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Aí Jesus, ele diz: eu também não te condeno, porém vai e não peques mais, para que não lhe suceda algo pior. Você que é desviado, volte para a presença de Deus, ainda que te critiquem, ainda que te apontem, mas não peques mais, para que não lhe suceda algo pior. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Por mais que a pessoa caia, se desvie, enquanto há vida há esperança, porque o Espírito de Deus está pelejando por a vida daquela pobre pessoa que se desviou e se perdeu. Certo? Não aponte, não jogue uma alma fora, porque o pai do filho pródigo recebeu o filho de braços abertos, e o irmão mais velho se irritou com isso. O que o irmão mais velho representa? Os que se dizem crentes que estão dentro da igreja, que quando vê uma alma perdida voltar, em vez de estender a mão, julgam, né? Desmotiva aquela pessoa a não permanecer no evangelho. Cuidado, cuidado, reflita nesta mensagem.